Bom, gente, hoje nós vamos ver então quais são as energias que vão reger o dia de 23 de setembro de 2023, sábado 23 de setembro de 2023. Quais serão as energias que vão influenciar esse dia no dia de hoje, tá? Esse dia 23 de setembro de 2023. Então eu estou aqui com o meu deck, nós vamos ver essa energia pelo tarô. Eu estou aqui com o meu deck de tarô, que lembrando é baseado em Rider-Waite, baseado no tarô de Rider-Waite. Então nós vamos ver aqui, através desse vídeo, quais serão as energias que vão reger o dia 23 de setembro de 2023, no dia de hoje. Então nós vamos fazer o embaralhamento das cartas, né? Enquanto eu estiver embaralhando as cartas, eu emano boas energias. Opa, já caiu uma aqui. Já caiu uma aqui que é o 4 de paus. O 4 de paus, gente, ele fala pra gente sobre firmeza. O naipe de paus, ele está ligado ao elemento fogo. O fogo é o vigor que existe dentro de nós. E o naipe de paus, ele também está ligado à questão trabalhista, à questão profissional. Então, o 4 de paus, gente, ele vai falar para a gente sobre uma firmeza em nossa vida profissional, firmeza na nossa vida trabalhista. É a pessoa que se mantém firme no seu lado profissional, no seu lado trabalhista. Se ainda não está acontecendo isso com você, é porque ainda vai acontecer, ainda vai se concretizar. Porque as coisas primeiro nascem como uma energia, para depois se manifestar no físico. Primeiro as coisas nascem no mundo espiritual, para depois se manifestar no mundo material. Então, se essa firmeza do 4 de paus, para você que está assistindo esse vídeo, nesse dia 23 de setembro de 2023, se essa firmeza ela ainda não ocorreu, né? Ela ainda vai ocorrer. Se ela ainda não aconteceu, ela ainda vai acontecer. Então, 4 de paus, ele fala sobre firmeza na sua vida trabalhista, na sua vida profissional. O número 4, ele é ligado à firmeza, ele é ligado à estabilidade, tanto que uma cadeira, por exemplo, ela é feita de 4 pés. Se fosse de 3 ou de 2 ou de 1 pé, não seria uma cadeira. Então a cadeira ela é feita de 4 pés, que simboliza firmeza, simboliza estabilidade, ou seja, para você sentar estabilizado em uma cadeira, ela tem que ter 4 pés. São as bases da cadeira que sustentam a firmeza dessa cadeira, para que nós possamos assentar nela. Então o 4 ele fala sobre firmeza, sobre estabilidade, sobre algo que é firme, tão firme como o chão que nós pisamos, né? Então o número 4, a energia do número 4, ele fala sobre isso, fala sobre firmeza, fala sobre estabilidade, tá? Então o 4 de paus aqui, como o paus está relacionado à profissão, o 4 de paus ele vai falar pra gente sobre firmeza, né? Firmeza na nossa vida profissional e na nossa vida trabalhista, estabilidade na nossa vida profissional e na nossa vida trabalhista. É a energia da primeira carta que nós tiramos aqui hoje. Então agora nós vamos à nossa segunda carta. Vamos então à segunda carta. Vamos ver qual é a energia da segunda carta. É sempre bom, né, quando a gente tem assim uma firmeza profissional, uma firmeza trabalhista. É bom a gente ter e a gente manter essa firmeza trabalhista, né? Então, enquanto eu estou embaralhando aqui essas cartas, eu emano boas energias para você que está assistindo esse vídeo. Muita gratidão pela sua existência. Vamos então à segunda carta de hoje. A segunda carta, então, é o Cavaleiro de Paus, né? E o Cavaleiro de Paus, ele segue, então, o mesmo naipe de paus, que é relacionado ao campo trabalhista, ao campo profissional.
O Cavaleiro de Paus, ele fala sobre velocidade no nosso campo profissional. Ele fala sobre algo que está vindo com uma rapidez muito grande no nosso campo profissional. Casando com a primeira carta que nós jogamos aqui, que é o 4 de paus, que é firmeza na nossa vida profissional, ou seja, o que isso significa? O Cavaleiro de Paus, então, ele vem mostrar pra gente que essa firmeza no nosso campo profissional, ela vai vir de uma maneira muito rápida, ela vai vir com uma velocidade muito rápida. Então, a energia do Cavaleiro de Paus vem falar pra gente sobre algo que vem rápido, algo que vem com uma velocidade muito grande, porque o cavaleiro, o cavalo, né, eles têm essa energia da velocidade, né? Então, nesse caso aqui, seguindo essa linha do nosso jogo, essa firmeza e essa estabilidade profissional, ela vem rápido na vida de quem está assistindo esse vídeo. Então, é a energia dessa carta aqui do Cavaleiro de Paus, a segunda carta que nós tiramos aqui hoje. Então, vou colocar essa carta aqui do lado. E agora nós vamos então tirar a nossa terceira carta. Vamos lá para a nossa terceira carta. Para nós vermos então qual é a energia que essa nossa terceira carta ela tem a nos passar, qual é a mensagem que essa terceira carta tem a nos passar. É sempre bom, né, quando a gente conquista assim de maneira rápida uma firmeza, né, uma estabilidade profissional, para que a gente venha ficar aí estabilizado na nossa profissão, que a gente sabe que é algo necessário também na sociedade em que nós vivemos, né? Então, vamos então a nossa terceira carta. Então, a terceira carta que caiu é a carta do enforcado. A carta do enforcado, gente, ela fala sobre autossacrifício, ou seja, que nós possamos nos sacrificar alguns prazeres, alguns hábitos, alguns comportamentos que nós temos. É necessário que a gente venha sacrificar esses hábitos em prol de algo maior, porque às vezes são coisas que nós gostamos de fazer ou coisas que nós estamos habituados a fazer, mas que vão digamos assim, estão nos prejudicando ou vão nos prejudicar futuramente. Então é necessário que a gente venha abrir mão desse tipo de comportamento. Então o enforcado, ele fala sobre isso, autossacrifício, que a gente venha sacrificar certas coisas na nossa vida, que a gente venha sacrificar certos comportamentos, certos hábitos, né? Cortar certas pessoas da nossa vida também é necessário também, para que a gente venha a estar aí de bem com a vida, para que tudo venha correr bem da maneira como deve correr, da maneira como deve acontecer, né? Então o enforcado, ele fala sobre isso, e casando com as duas cartas que nós tiramos aqui, que é o 4 de paus e o Cavaleiro de Paus, ou seja, esse sacrifício então deve ser na vida profissional, porque o paus, ele fala sobre a nossa vida profissional. Então, nós sacrificarmos certos hábitos, até hábitos pessoais mesmos, para que tudo corra bem na nossa vida profissional. É necessário que a gente venha sacrificar certos comportamentos e certos hábitos que nós temos, para que tudo venha a correr bem, da maneira como deve correr, da maneira como deve acontecer. Tá? Então é necessário que a gente sacrifique alguns comportamentos em prol de algo maior, que vai beneficiar a gente, né? E que vai trazer aí uma melhoria para a nossa vida. Isso no campo profissional, seguindo essa linha de jogo aqui que nós fizemos. Então, a energia da carta do enforcado fala sobre sacrifício, autossacrifício, né? Então a terceira carta é essa. Agora vamos embaralhar novamente, nós vamos ver a quarta carta. Então, às vezes, gente, é necessário que a gente venha assim, né, a sacrificar certos hábitos que nós temos, porque às vezes esses hábitos, por mais às vezes que você pensa assim, mas não é nada demais e tal, você pode pensar que não é nada demais, mas às vezes esses hábitos,
eles estão prejudicando ou ainda vão prejudicar você em alguma área da sua vida. Então caiu aqui 4 de espadas e caiu invertido. O 4 de espadas aqui caiu invertido, né? Então o 4 de espadas na posição normal dele simboliza assim uma pessoa que ela tem um descanso depois de um período de lutas. É o 4 de espadas. Aqui na carta do 4 de espadas é um homem que ele descansa e ele coloca as espadas, uma espada do lado dele e 3 em cima. Ou seja, isso aqui simboliza que esse homem, depois de um período de lutas, ele está descansando. Ele encontra finalmente o seu descanso, o seu repouso, né? E ele vem a repousar depois desse período de lutas. Só que, como vocês estão vendo aqui, e como eu estou mostrando aqui, o 4 de espadas aqui ele caiu invertido, ou seja, é o contrário disso. Ou seja, não é um período de descanso, é um período onde você tem que ir à luta, você tem que colocar a mão na massa, tá? Então, seguindo a trilha do jogo que nós fizemos aqui, que está falando sobre o campo profissional, ou seja, se nós temos uma firmeza profissional, se nós queremos que essa firmeza profissional ela venha de uma maneira muito rápida, é necessário então que a gente não venha a relaxar, que a gente não venha a descansar, mas que a gente venha a colocar a mão na massa, né? E seguindo também a carta do enforcado, a energia da carta do enforcado, que diz pra gente então, para a gente fazer esse auto-sacrifício. Ou seja, o que esse 4 de espadas então vem dizer? Vamos sacrificar um pouco aquele final de semana que a gente gosta de ir para uma praia, ou para um cinema, ou para um restaurante. Vamos começar a sacrificar um pouco essas coisas em prol de algo maior, em prol de algo que vai beneficiar você em algo, né? Na sua vida trabalhista, na sua vida profissional, no caso. Então vamos começar então a, digamos assim, a sacrificar certos prazeres, pelo menos por enquanto, porque depois desse período de sacrifício, com certeza vem a recompensa, porque tudo aquilo que a gente faz tem consequência, né? Se você então se esforça em prol de algo que seja para você, com certeza vai vir a recompensa. Porque a vida é justa, o universo é justo, Deus é justo. Você não vai fazer as coisas e Deus vai ficar lá de cima de braço cruzado. Não, Ele vai devolver o que você faz. Então, se você fizer com excelência, se você seguir o conselho da espiritualidade e fizer o que a espiritualidade está mandando você fazer, né, por enquanto você abrir mão aí do descanso, dos prazeres um pouco e colocar a mão na massa, você vai então ter a sua recompensa na sua vida profissional. Isso seguindo essa trilha aqui desse jogo que nós estamos fazendo. Então é necessário que a gente venha aí a colocar aí a mão na massa aí. A mensagem do 4 de espadas: não é hora de descansar, é hora de colocar a mão na massa em prol de algo maior, de algo que vai nos beneficiar, tá? Sempre quando a carta ela cai invertida, gente, é porque é o contrário, é a energia ao contrário da carta, tá? Não significa que seja uma energia negativa, depende, né? Mas é o contrário daquilo que a carta vem a nos dizer, né? Então vamos embaralhar aqui agora para nós retirarmos a nossa quinta carta, para nós vermos então qual é a energia, qual é a mensagem que a nossa quinta carta ela tem nos passar, né? Às vezes é necessário, gente, a gente abrir mão assim de certos prazeres, né? Necessário que a gente às vezes venha abrir mão de certos hábitos que nós temos, de certas coisas que nós gostamos de fazer, né? Que às vezes não são coisas erradas, mas são coisas que mesmo não sendo erradas estão prejudicando a gente no momento. Você está entendendo? Então é necessário que a gente abra mão de vez em quando, às vezes te abra mão dessas coisas aí, entendeu? Desses prazeres aí. Enfim, agora a nossa quinta carta. Quinta carta caiu a Rainha de Ouros. Olha que carta maravilhosa, eu amo essa carta. A carta da Rainha de Ouros. É uma carta que mora no meu coração. A carta da Rainha de Ouros, ela fala sobre o quê? Aquela que reina sobre a sua vida financeira, né? É uma mulher,
né? A energia feminina, mulher no sentido da energia feminina, não no sentido do gênero, mas é aquela que reina sobre a sua vida financeira, aquela que consegue dominar a sua vida financeira. Ou seja, a Rainha de Ouros, ela fala para a gente sobre estabilidade financeira. Estabilidade financeira com a gente reinando sobre essa estabilidade financeira, né? Então, seguindo a trilha do jogo que nós fizemos aqui, nós temos então aqui firmeza no campo profissional, nós temos essa firmeza vindo muito rápido, nós temos sacrifício por causa da carta do enforcado, ou seja, sacrificar agora o nosso tempo vago, os nossos prazeres, né, em prol de algo maior. E nós temos o 4 de espadas que invertido, que significa que é a hora de nós colocarmos a mão na massa. Então, quando a Rainha de Ouros ela surge agora nessa leitura, ela vem dizer o que pra gente? Aquilo que eu acabei de falar aqui, a questão da recompensa. Ou seja, a Rainha de Ouros ela vem mostrar pra gente que se a gente fizer tudo certinho, conforme a espiritualidade, conforme o tarô está indicando aqui nesse vídeo, ele não está mandando, ele está aconselhando, ele está indicando, né? Então, se nós fizermos tudo certinho aqui, de sacrificarmos, como eu disse, nosso tempo vago e colocarmos um pouco a mão na massa, esquecer um pouco do nosso tempo vago e colocar a mão na massa, o que vai vir para a gente vai ser isso aqui, vai ser a energia da Rainha de Ouros. Ou seja, se a gente fizer tudo certinho, conforme o tarô está indicando aqui, não sou eu que estou indicando, é o tarô. Então, se a gente fizer conforme tudo quanto ele está indicando, vai vir essa energia da Rainha de Ouros, que é uma estabilidade financeira, e a gente reinando sobre essa estabilidade financeira. Mas é necessário que a gente agora coloque a mão na massa. É hora de colocar a mão na massa. Não é hora de ficar perdendo tempo com coisas fúteis. O tempo que você perde com coisa fútil, você coloca a mão na massa. Porque se você colocar a mão na massa, seguir o conselho direitinho aqui, o que vai vir para você vai ser isso aqui. Vai ser Rainha de Ouros. Sua vida financeira estabilizada e você reinando sobre ela. É a energia da Rainha de Ouros. Essa é a nossa 5ª carta. Agora nós vamos então à 6ª carta. Nós vamos ver então qual é a energia da nossa 6ª carta, qual é a mensagem que ela quer nos passar. Né? Então, eu estava falando justamente sobre essa questão, né? A questão da recompensa. Né? Se nós fizermos tudo de maneira correta, principalmente tudo quanto a espiritualidade ela indica para a gente, né? A gente consegue sim a gente consegue a nossa recompensa, né? Tanto que caiu aí a Rainha de Ouros, ou seja, indica pra gente que a gente vai conseguir essa estabilidade, mas se a gente fizer tudo conforme tem que ser feito, não conforme a gente quer, não conforme a gente acha que tem que ser, né? Mas conforme a gente vai seguindo o caminho da espiritualidade, a gente consegue chegar lá. Conforme deve ser feito, no caso. A palavra estava escapando da minha mente. Enfim, nossa 6ª carta, então. Nossa 6ª carta é o 10 de copas. Então, o 10 de copas, gente, ele vem falar pra gente sobre casamento. O 10 de copas, né, é a realização emocional, a realização sentimental. O 10 de copas, então, ele vem falar pra gente sobre essa realização emocional, sobre essa realização sentimental, né, que nós vamos ter. Ou seja, indica para o nosso futuro, né, casamento, felicidade, né, é o que a carta 10 de copas indica. Né? Não tem muito a dizer sobre essa carta aqui, porque assim, seguindo esse jogo que nós fizemos aqui, é uma carta que ela está assim, até um pouco meio que isolada nesse jogo, mas o que mostra aqui é que futuramente vem casamento, né? Ou seja, vem estabilidade profissional,
vem uma estabilidade financeira e depois disso vem aí a questão do casamento, né? Mas é necessário, como eu disse, é necessário, seguindo essa trilha que nós fizemos aqui, é necessário que a gente venha a sacrificar então nosso tempo vago um pouco, colocar um pouco a mão na massa, porque para você realizar um casamento, você tem que ter recursos financeiros para isso. Então você tem que estar estabilizado na sua profissão, tem que ter recursos financeiros para isso, né? Para que você venha aí a ter essa energia aqui do 10 de copas, né? Então o que está mostrando aqui é casamento que vem futuramente para quem está assistindo esse vídeo, né? Mas é necessário que se siga então esse conselho da espiritualidade, que você coloque a mão na massa aí, esqueça um pouco o tempo vago, coloque a mão na massa aí, que vai vir aí coisas boas no seu campo profissional, no seu campo financeiro e depois, consequentemente, na sua vida amorosa também. Isso aqui é casamento, tá? Então a energia do 10 de copas, casamento, que está vindo por aí. Essa é a nossa sexta carta, né? E aproveitando, dizendo que o número 6, como essa foi a sexta carta que nós tiramos, o número 6, ele é o número do casal. Ele é o número da junção do homem e da mulher, ou de homem com homem, mulher com mulher, não importa. O que importa é o amor entre duas pessoas que une essas duas pessoas. O número 6, ele é o número da união, então é o número perfeito para relacionamentos amorosos, porque Deus ele fez o ser humano, Adão e Eva, no sexto dia, né? E o que ele falou para Adão e Eva? Deixará o homem pai e mãe e vai se unir à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Ou seja, o número 6, o sexto dia, está ligado ao que? A união, a junção entre duas pessoas, né? A união entre duas pessoas, o casamento, o relacionamento amoroso, né? Dentro dos arcanos maiores, que eu sempre costumo dizer, o número 6, ele é a carta dos enamorados, que é a carta de número 6 dos arcanos maiores, ou seja, que simboliza duas pessoas bem apaixonadas, duas pessoas juntas, né, em um relacionamento amoroso, né? Então, como essa foi a nossa sexta carta, o 10 de copas, então isso simboliza que vai ser um casamento muito apaixonado, tá? A energia do 10 de copas aí é a energia do número 6 também. Agora nós vamos retirar a nossa sétima carta para nós vermos aí qual é a energia da nossa sétima carta. Vamos ver qual é a mensagem que a nossa sétima carta ela vem a passar para nós, né? Quem é que não gosta, né, de uma vida sentimental, uma vida amorosa estabilizada? Quem é que não gosta disso, né? Então, o que está mostrando o 10 de copas é isso aí, uma vida amorosa realizada, tá bom? Então nós vamos retirar aqui a nossa sétima e última carta. Por que a última carta? Porque o 7, ele simboliza final de ciclo e começo de um novo ciclo. Ou seja, você seguindo, daqui a pouco eu vou recapitular carta por carta aqui, né, para a gente ter um resumo geral do jogo, né? Então, a sétima carta seria então a carta final. Você seguindo essa trilha, você consegue então começar um novo ciclo na sua vida. Então, eu costumo fazer sempre assim, com 7 cartas, né? Costumo fazer aí com 7 cartas porque simboliza o final, né? O final de um ciclo e o começo de um novo ciclo. Então nós vamos aqui agora a nossa última carta, que é a carta de número 7. Vamos ver qual é a mensagem que ela passa. No caso é a temperança. A carta que caiu aqui é a carta da temperança. A carta da temperança, ela fala pra gente sobre paciência, sobre o nosso temperamento temperado, ou seja, paciência. O que a carta da temperança ela está avisando pra gente aqui? Isso tudo que eu falei aqui no jogo: estabilidade profissional, estabilidade financeira, casamento, tudo isso vai vir de maneira natural, mas é necessário que nós tenhamos a energia aqui da temperança. É necessário que nós venhamos a ter paciência, né? É necessário que nós venhamos a ter paciência para que isso tudo venha acontecer. Ou seja, é uma coisa, por isso que eu falei, colocar a mão na massa.
porque é uma coisa que não vai vir de uma hora para outra, é uma coisa que vai vir com o tempo. Com o tempo, com o trabalho duro, vai vir todas essas energias aí, todas esses elementos que foram citados aqui nessa nossa trilha, desse nosso jogo aqui. Então a carta da temperança, ela pede o quê? Ela pede paciência. Que nós venhamos a ter paciência, porque tudo isso vai se manifestar na nossa vida se nós fizermos a nossa parte, de colocar a mão na massa. É muito importante a gente dizer isso, gente, né? Porque às vezes a gente joga o tarô e a pessoa fala assim, caiu no tarô, então vai acontecer. Não, vai acontecer dependendo das suas atitudes. O tarô, gente, ele mostra para você o caminho que você deve seguir. Agora, se você vai seguir o caminho ou não, aí já a escolha é sua. Aí a escolha é sua. Se você seguir o conselho da espiritualidade, do tarô, e o caminho que ele te mostra, né, você vai ter sim, você vai colher os frutos das suas ações. Por outro lado, se você não seguir o conselho, você não vai colher nada. Simplesmente vai depender da sua ação. O tarô, ele te dá conselho. Ele não diz aquilo, vai acontecer isso, com certeza não tem como revogar. Não, ele te dá o conselho, o caminho a seguir. O aconselhamento para o caminho que você deve seguir. É isso que o tarô, ele mostra. Agora, você é que escolhe entre seguir o caminho ou não. Se você seguir o caminho e seguir as orientações, você vai ter a recompensa. Se você não seguir o caminho, não seguir as orientações, você não vai ter nada. Tudo vai depender das suas ações. Tudo vai depender daquilo que você vem fazer, das escolhas que você faça, né? Então, o tarô e a espiritualidade, eles aconselham a gente. Que nem essa trilha desse jogo que nós fizemos aqui. Qual é o conselho que ele está nos dando? Né? Vamos, como é que se diz? Vamos colocar um pouco a mão na massa. Para quem vai assistir esse vídeo, quem tiver que assistir, porque no universo existe sincronicidade. Vai cair para quem tiver que cair. Então, para você que está vendo esse vídeo, né, se você está sentindo que a energia está batendo com você, se você já está tendo uma firmeza profissional, ou está sentindo que ainda vai ter, ou está prestes a ter essa firmeza profissional, está prestes a ser promovido no seu trabalho, por exemplo, né, vai dar certo, pelo que está mostrando aqui, você vai realmente ser promovido, você que está para ser promovido no seu trabalho, vai ser sim promovido no seu trabalho por esse jogo que está sendo mostrado aqui, mas olha, é necessário que você tenha paciência, e é necessário que você coloque a mão na massa. Coloca a mão na massa aí um pouquinho, né? Esquece um pouco o final de semana, a praia, o churrasco, a cachoeira, o restaurante, o cinema, o estádio de futebol para ir lá para torcer para o teu time. Esquece um pouquinho isso aí, né? Hora de colocar um pouquinho a mão na massa. Lógico que você não vai ficar só dentro de casa vegetando na vida, mas procurar assim se empenhar mais nessa questão profissional, se empenhar mais nessa questão trabalhista, né? E tudo com esforço e com paciência, você vai ter tudo recompensado. Então, o que o tarô vem mostrar para a gente é isso, né? Ele vem mostrar para a gente essa questão. Tenha paciência, né? Que você trabalhe duro e tenha paciência, porque você vai conseguir colher os frutos do seu trabalho. Mas é necessário que você coloque a mão na massa, que você tenha paciência para isso, né? É necessário então que você siga o conselho da espiritualidade. Que não adianta o tarô falar, a espiritualidade falar, e você não seguir o conselho da espiritualidade, né? A espiritualidade falar para você e você não seguir o conselho, ela está falando pro vento. Então, não vai acontecer nada se for dessa forma, né? Agora, se você seguir o conselho direitinho, da forma como você deve seguir, conselho da espiritualidade, né? E se você seguir o conselho do tarô nessa trilha que nós estamos aqui, vai dar tudo certo para você, tá? Se você seguir tudo direitinho conforme deve seguir, vai dar tudo certo, você vai conseguir se sair bem nessa daí, mas é necessário que você venha acatar cada conselho que o tarô tem para te dar aqui nesse dia de hoje.
Tá bom, gente? Então vamos seguir direitinho aí para que lá na frente a gente venha colher os frutos das nossas ações e das nossas escolhas, porque tudo tem consequência. Tá bom, gente? Então eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Eu emano muita gratidão para vocês, gratidão.